Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre o empate do Tricolor ontem por 0-0 contra o Sport. E agora, o Zubeldia vai ser demitido? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo. Engana-se quem pensa que a parceria com o Evangelos Marinax vai ser boa apenas do ponto de vista financeiro, com um aporte de 100 milhões de dólares na contratação de atletas, especialmente para as categorias de base, ao longo dos próximos 5 anos. O Tricolor, a partir desse acerto com o magnata grego, passa a ter uma relação de proximidade com os 3 clubes do Marinax espalhados pelo mundo. Ele é dono do Nottingham Forest, que faz campanha absolutamente surpreendente na Premier League. Marinax também possui o Olympiacos na Grécia e ainda o Rio Ave em Portugal. Rio Ave vai crescer bastante nos próximos anos com um investimento maior. Importante contar que o São Paulo vai ter uma troca de experiências com esses 3 clubes e há uma possibilidade real de trocas de jogadores. Vou citar um exemplo. Não é uma negociação em andamento, é só um caso específico. O Nottingham Forest, por exemplo, tem 6 sul-americanos, sendo 4 brasileiros. Carlos Miguel, Morato, Danilo e Murilo. Murilo super bem voando, Danilo encontrando alguma dificuldade, o Morato jogando e o Carlos Miguel até aqui sem conseguir performar. Digamos que em algum momento o São Paulo queira contratar um goleiro e o Carlos Miguel cogite voltar ao Brasil, você pode ter certeza absoluta que o Marinax vai fazer força para que o negócio aconteça com o São Paulo. E a recíproca será verdadeira quando o Nottingham Forest tiver interesse em um jogador do São Paulo, ainda que existam propostas de outros clubes, a tendência é que o negócio aconteça com o clube do grego. Diante desse cenário, São Paulo imagina ser capaz, com essa rede de apoio, de se tornar ainda mais competitivo. Detalhe importante, recentemente o Forest contratou o chefe de scout do Benfica. Esse cara é o português Pedro Ferreira, que tem enorme capacidade em descobrir atletas de sucesso na América do Sul. E era esse o grande segredo do Benfica, vir aqui, contratar os jogadores na América do Sul baratos e depois vendê-los por preços altos. Com o Pedro Ferreira apoiando o Forest, ele também vai dar um resguardo, um apoio ao São Paulo na busca por contratações e a tendência é que o São Paulo consiga bons reforços para sua base na era Marinax. A saideira sobre o Tricolor, Júlio Casares fez postagem mostrando solidariedade e apoio a Dorival Júnior depois da demissão na seleção brasileira, aumentando os rumores de que se Zubeldia não conseguir performar bem, vai dar lugar ao ex-treinador da seleção. São Paulo 0, Sport 0, péssima estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo jogou mal, primeiro tempo péssimo, e não dá para dizer que o o pênalti que o Caleri chutou na lua não condiciona muita coisa. A partir daí o time ficou sem confiança, acabou o fator surpresa. Com 1-0 com 2 minutos o jogo seria outro. Mas nem isso pode ser desculpa para o péssimo jogo do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo, em que fez nada. O Sport, para mim, na minha opinião, fechou as 2 opções ofensivas do São Paulo, que eram os 2 lados, nem precisou de muito trabalho do lado direito, porque lá estava o Igor Vinícius, que é inacreditável, e o São Paulo desperdiçou 45 minutos. No segundo tempo eu achei que melhorou, e a entrada dos meninos, eu achei que os 2 foram bem para mim, o Alves e o Ferreira. Entraram, foram para cima, tentaram e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com eles. São Paulo, no final do jogo, teve alguns gritos de burro, e isso pode ser um grande problema, porque se a torcida desconectar, complica bem. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou foi um lixo, Arnaldo? Salve, Tirante, salve, galera. Foi um lixo, e o pior de tudo é que acho que eu saio com a sensação que eu tinha quando começou esse campeonato. Eu estou apavorado, sigo apavorado. Acho o time do São Paulo para 2025 muito fraco. Acho que isso ficou comprovado hoje desde a escalação, né? E do banco de reservas. E eu acho que é aí que o seu ponto é isso. O que sustenta ainda o São Paulo é uma conexão torcida-time que ameaça se romper, né? Teve o gritos de burro para o Zubeldia de uma parte da torcida, e teve a Independente, que é meio um sustentáculo da arquibancada, entoando aquele muito respeito com a camisa tricolor, no final do jogo. Primeiro jogo
do brasileiro, né? Então, a minha conclusão é simples. Sem Oscar e Lucas é muito difícil. O nível do time cai muito e já é limitado com os dois, porque o São Paulo não tem praticamente reservas, né? Então, e tem titulares muito velhos que estão suscetíveis a contusões. Hoje volta um titular mais velho, o Luiz Gustavo, talvez tenha sido o pior jogador em campo, embora ele no final ele assumiu a responsabilidade, falou que a culpa é minha, assumiu a responsabilidade pelas vaias, não é culpa do Luiz Gustavo. A culpa da não vitória do São Paulo é do Calleri, do capitão do time. Sim, com esse time limitado, se você tem uma chance, você tem que fazer. E o São Paulo começou bem o jogo, surpreendendo o Sport taticamente. Teve o pênalti com 2 minutos, não fez o gol. E aí, não é mais o erro do ano passado. O erro do ano passado, você ainda tinha uma gordura de time para compensar. Teve erro individual, não só do Calleri, né? De todos, em partidas importantes da temporada passada. Esse ano não vai dar. Esse time lembra um pouco de 2003, que classificou lá para a Libertadores, jogou com o técnico interino, em que o Luiz Fabiano e o Rogério tinham 2 caras decisivos para decidir. O resto era um bando de esforçados. Então, essa temporada, eu acho que o torcedor de São Paulo ainda não entendeu. Espero que o torcedor de São Paulo não perca a conexão com o time, porque o São Paulo vai precisar do torcedor. Porque o time é muito fraco. E já começou com 2 pontos a menos contra um adversário obrigatório, né? E agora, com o Libertadores brasileiro, sem os 2 melhores jogadores, o Lucas não tem previsão de voltar, o Oscar talvez só daqui a 10 dias, será muito difícil. Então, eu saio do estádio com a mesma impressão que eu tinha antes de começar o Campeonato Brasileiro. Esperava que hoje a vitória viesse na marra, ou num gol de bola parada, ou num gol de pênalti, ou num gol de cabeça. O São Paulo até teve essa bola parada, mas não converteu, e agora já larga devendo no Campeonato Brasileiro. Vou só fazer uma diferenciação sobre desconexão da torcida com o time. Eu acho que é mais fácil ela desconectar com o técnico antes. Ela sempre é, né? Sim. E eu vou te explicar por quê. Porque todo mundo gostou dos moleques em campo hoje. Sim. Porque foram bem, inclusive. Sim. E aí, o que eu acho? Talvez o Zubeldia chegue no momento que ele tenha... A única coisa que ele tem para perder seja o emprego. Talvez ele tenha que mudar um pouco da ideia dele inicial, que não, vou pôr na boa, vou pôr não sei o quê, e botar os moleques mais vezes. Contra o Talheres na Argentina? Não é esse jogo. Mas em alguns outros jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, o Alves poderia ter entrado antes. Não como titular, não é isso. Virar o segundo tempo. Sai o Marcos Antônio e entra o Alves. Eu acho que aí que tá, na medida em que esse é o problema da formação do elenco desse ano, na medida em que todos os reservas vão se demonstrando inúteis, os moleques, então assim, quem que entrou no intervalo? O Ferreirinha, sim, que seria em tese o principal reserva do ataque. A cada jogo que o Ferreirinha não faz nada, ou que o Marcos Antônio não faz nada, ou a questão da acelerada no aproveitamento dos moleques vai se colocar. Sim, hoje é o que a torcida quer ver, mas você não joga um Brasileirão com um monte de moleque, você tem que ter uma mínima estrutura, você pode ir colocando aos poucos, e acho que hoje eles vão colocar. Tem uma questão dos moleques que eu fico maluco. Esses caras, esses 3, por exemplo, o que entraram, o Rian entrou no finalzinho que teve uma concussão, né, e o São Paulo pode fazer Eles agora... por que não jogaram no Paulista? Porque eles jogaram a Copa São Paulo, eles não tiveram férias. Eles estavam estourados, os caras jogavam a cada 48 horas, não fizeram a pré-temporada. Agora os caras estão ambientados ao time, eles vão jogar. Agora, não quer dizer que eles vão decidir. O Alves entrou super bem, acertou as 2 primeiras, as 3 primeiras, depois tentou dar umas rebuscadas desnecessárias, faz parte. Né? Essa oscilação não dá para depender do sub-20 para fazer um bom brasileiro. O sub-20 pode ajudar, mas ele não vai fazer o São Paulo um time vencedor esse ano. Não, né? Então, acho que essa é uma diferenciação importante. Ele pode não depender, mas eles podem ajudar. Hoje eles poderiam ajudar. Mas ajudaram. Eles foram colocados no momento do jogo, 20 minutos com o adversário cansado, e acho que eles entraram bem no jogo. Né? É o que eu estou falando, mas acho que poderia. Que tá. O Zubeldia, eu acho que ele vai
Mais ou menos como os 3 zagueiros, que hoje não funcionaram. Ele chegou uma hora e falou assim, bom, eu vou usar os 3 zagueiros. Tinha muita gente pedindo 3 zagueiros, deu certo em algum momento e o cara usou. Na verdade, tinha muita gente pedindo 3 zagueiros, tinha muita gente pedindo 3 volantes com o Marcos Antônio. Hoje jogou 3 volantes com o Marcos Antônio. Tinha muita gente pedindo moleque. A questão é que não dá para um treinador ir só no bafo da torcida sem a convicção dele. Não é isso. E acho, de novo, Tironi, os moleques eles vão jogar mais até do que talvez eles devessem, porque não tem mais time reserva o São Paulo. Ele pode não ir no bafo da torcida, não é isso que eu estou falando, mas ele pode ter, em alguns momentos, um bom senso, nem que seja um senso de sobrevivência. Posso falar? E dou um exemplo. Os jogos finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Que ele poderia ter limpado a barra dele usando a base e não quis, por exemplo. A base do ano passado? Do ano passado. Poderia no São Paulo era lanterna do Brasileiro Sub-20, tinha nenhum jogador. Ele poderia, no jogo contra o Juventude, que a gente sempre fala, ter escalado a base. Não estou querendo voltar. Mas os caras nem estavam no elenco. Era o William Gomes, que já foi embora. O William Gomes. William Gomes. Certo, jogou Libertadores. Estou falando que o que eu quero dizer, até por um senso de sobrevivência, ele pode ter que usar a base mais do que usou. Mas isso já está acontecendo. Eu acho que inevitável que aconteça. A questão é que eu acho que... Por exemplo, o Apadical hoje, para começar a xingar ele de burro, ele colocar o Rian Francisco quando faltava 2 minutos. Mas teve uma concussão. Eu sei que teve uma concussão, mas ele não adivinhou que tinha uma concussão. Ele colocou o jogador no final só por causa disso. Mas você colocaria o Rian Francisco e não o André Silva? Não, eu acho que o André Silva entrou bem. Eu acho que o André Silva entrou bem. Eu estou falando, Arnaldo, não precisa ficar nervoso. O que eu estou falando é que entre o ideal do pensamento do cara e o que acontece na vida real, inclusive na arquibancada, existe às vezes uma distância. E às vezes o cara tem que ceder em algumas coisas. Eu aposto que o São Paulo tivesse empatado o jogo hoje, com a base jogando mais, talvez a gritaria não fosse desse jeito. Talvez não fosse. Talvez não. Aí quando ele vê o Marcos Antônio jogar, não sei quem jogar, o Ferreirinha jogar, não jogar em nada, ele reclama, fala, porque não usou a base. Porque quando a base entrou direito. Eu não estou achando que os caras têm que tirar todo mundo, esses caras têm que jogar todo o jogo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é simplesmente o olhar da situação. É uma situação. O cara, ele tá de novo com a corda no pescoço, como ele estava com a corda no pescoço antes do jogo contra o Palmeiras. Que aí ele, meio goela abaixo, colocou 3 zagueiros. Foi isso que aconteceu. Aqui no ambiente dos setoristas aqui do São Paulo, tem gente falando que o Zubeldia não volta a treinar o São Paulo no Morumbi. Né? Esse o nível aqui também acho que de histeria aqui do ambiente do pós-jogo aqui desse jogo, que óbvio, como vocês falaram, teve vaias, teve protesto da torcida, depois agora soube aí que o Baby saiu estrelando contra os jogadores, mas você vê que o Zubeldia, ele... a minha impressão bom, ele estava evidentemente irritado e também, né, com pouca paciência para os questionamentos, então eu fui o primeiro a perguntar ali sobre a questão da base, e aí ele soltou os cachorros, falou, queria saber, né, qual treinador aqui na Série A do Campeonato Brasileiro dá tanta oportunidade. A gente sabe que não é bem isso, né, talvez, mas o que eu sinto é que o Zubeldia não vai dar, a não ser que seja por uma questão como a do jogo contra o Botafogo, ou até mesmo um jogo contra a Portuguesa, que tinham poucos, mas o Zubeldia dificilmente vai colocar um jogador da base como titular, né? O Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, ele falou que ele falou, eu vou evitar ao máximo, né? Ter que queimar etapas, né? Então o negócio da gente falou, né? A pergunta foi de acelerar o processo, ou seja, pular etapas. Ele é radicalmente contra. E falou que só fez isso, né, hoje, por conta do time precisar do resultado, como já tinha feito contra a Portuguesa, enfim. Eu concordo com essa visão e essa análise que vocês deram, Arnaldo e Tironi, de que o Zubeldia é um cara que compõe muito com essa diretoria de futebol, né, de não reclamar. Você vê, até mesmo quando ele fala que não é normal, ele só fala que não é normal, não fala, preciso de jogador, porque aí eu tenho que botar moleque, etc e tal. Ele é muito ponderado, até mesmo na hora de... Nunca deu um fio. Exato.
mas ele também não vai abrir mão das convicções dele. Eu queria saber o quão disposto ele está a flexibilizar esses conceitos dele de não colocar os meninos da base em furada para tentar... Mas colocou, né? Não, colocou, mas talvez não teria que ter colocado no intervalo, já que ele mexeu, Arnaldo? Não. Precisava manter os 3 volantes? Sei, minha visão. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Sport. E o Zubeldia mandou a campo, né, galera? Acredite se quiser. Jogando em casa contra o Sport, um time com 3 zagueiros e 3 volantes. O São Paulo começou o jogo com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Igor Vinícius, Alisson, Luiz Gustavo e Wendel, Marcos Antônio, Caleri e Luciano. Eu vejo alguns torcedores e alguns comentaristas falando que 3 zagueiros é vida. Agora o São Paulo tem que jogar com 3 zagueiros. Mas jogando fora de casa contra o Palmeiras, contra o Flamengo, dá para entender, né, galera? Mas agora jogando em casa contra o Sport, vai ser um ano muito difícil para o São Paulo, né? Já que não vai investir muito e precisa vencer esses jogos como ontem, né, galera? E jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, eu não consigo entender isso. Eu vejo vários torcedores e alguns comentaristas ainda defendendo o Zubeldia. Um treinador que vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, né, do ano passado. Esse ano do Campeonato Paulista, o São Paulo, na minha opinião, é um time muito mal treinado, vive de cruzamentos, né, galera? Ontem fez um péssimo jogo no primeiro tempo, é um treinador que não gosta, né, de utilizar a base. A gente viu ontem o Alves, né, e o Ferreira entrando praticamente na metade do segundo tempo. O Rian Francisco entrando praticamente no final do jogo, faltando 2 minutos para acabar. Então o São Paulo é um São Paulo muito fraco, né, galera? Então, na minha opinião, o Zubeldia tem sim que ser demitido. O dirigente do São Paulo vai esperar o quê? Ser eliminado da Libertadores? Ficar lá na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, que esse ano vai ser um ano muito difícil do São Paulo. O Tricolor não vai investir muito e não pode, né, galera, não vencer o Sport jogando em casa, porque esse campeonato vai ser difícil. E já o próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro vai ser fora de casa contra o Atlético Mineiro. Aí sim, né, galera, é um jogo mais difícil de se vencer, mas jogando em casa contra o Sport, não dá para entender essa escalação do São Paulo, essa atitude também dos jogadores do São Paulo. Na minha opinião, já passou da hora, né, galera, do Zubeldia ser demitido. Não tem mais o que dizer. E vamos ver as notas do público, né, galera, para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve uma nota de 5, o Arboleda de 4.8, o Alan Franco de 4.5, o Sabino também de 4.5, o Ferreira teve uma nota de 2.5, ele entrou ali no segundo tempo, tentou fazer algumas jogadas com velocidade, mas quase todas foi mal concluída. O Igor Vinícius novamente muito mal, teve uma nota de 1.7, o Luiz Gustavo teve uma nota de 2. É impressionante, né, galera, como vários jogos, parece que o Luiz Gustavo dá uma desligada no meio do jogo e vem o adversário e toma a bola dele. Foi assim ontem contra o Sport no primeiro tempo. O São Paulo quase tomou um gol, né, com a bobeada dele no primeiro tempo. O Alisson teve uma nota de 3. O Rian Francisco, que entrou faltando 2 minutos, né, pessoal? Então nem teve nota. O Marcos Antônio teve uma nota de 3.3. O Matheus Alves, que entrou ali no segundo tempo, teve uma nota de 3. O Wendel, né, que saiu no intervalo do jogo, teve uma nota de 4.5. O Enzo Dias, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5.5. O Luciano teve uma nota de 2.8. Ele não fez um bom jogo ontem, né, mas sofreu o pênalti no começo do jogo, que o Caleri errou. Mas na hora de ser substituído, né, pessoal, o Luciano saiu bravo, chutando o banco, chutando a água ali, bravo, né, tacando no chão. Não dá para entender, né, galera? Não fez um bom jogo e mesmo assim sai bravo. O Lucas Ferreira, na minha opinião, esse é um jovem da base muito promissor, assim como o Rian Francisco. Ele é um jogador que tem muita velocidade, tem um chute forte, e eu acho que se ele tiver mais oportunidades, né, pessoal, vai render muito com a camisa do São Paulo. O Caleri errou o pênalti, né, pessoal, no começo do jogo, e teve uma nota de 1.3.
Foi muito mal o Caleri no jogo de ontem. O André Silva, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,8. E o Luiz Ubeldia teve uma nota de 0,6. Eu já venho falando desde o fim do ano passado. Na minha opinião, ele tem sim que ser demitido do comando do Tricolor. E se o São Paulo não vencer o Talheres, né, jogando fora de casa na quarta-feira pela Libertadores, muito provavelmente ele vai ser demitido. Até porque já tem alguns nomes no mercado agora, né, galera? Como Dorival Júnior, por exemplo. Então o São Paulo já observa alguns nomes de treinador. E após o empate de ontem, né, contra o Sport por 0-0, na estreia do Campeonato Brasileiro, agora chegou a vez da Libertadores. O São Paulo vai jogar nessa quarta-feira, fora de casa, contra o Talheres. E já no próximo domingo, enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E já na quinta-feira, dia 10, o São Paulo joga em casa pela Libertadores, contra o Alianza Lima. E depois tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro no dia 13 e fora de casa contra o Botafogo no dia 17. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.